Bênção estarmos aqui e agora podermos com liberdade abrirmos a palavra de Deus e olharmos para essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz para transformar, para corrigir, para exortar e tirarmos os ensinamentos preciosos dessa palavra, que é a palavra de Deus infalível. Nós temos acompanhado nos últimos domingos uma série de mensagens na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E o grande resumo de tudo que foi visto até agora é o fato de que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas nos apresenta o Evangelho da Graça de Deus. Evangelho da Graça de Deus que não muda, que é o mesmo Evangelho, pautado na graça de Deus e que transforma e liberta o pecador. Nós vimos que essa transformação e essa libertação é proveniente da fé. Por isso que o Evangelho da Graça de Deus, ele exalta a fé. Porque pela fé nós somos justificados. Pela fé nós somos remidos. Pela fé nós nos tornamos filhos de Deus. E pela fé, como nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros dele também. Herdeiros de todas as bênçãos espirituais. E inclusive da segurança da salvação pelo Espírito Santo que em nós vem habitar. Mas nós também vimos que através do Evangelho da Graça de Deus, nós podemos ser conhecidos de Deus e também podemos conhecer a Deus. Podemos conhecer a Deus porque através da fé nós também recebemos a mente de Cristo, através da presença do Espírito Santo de Deus que em nós habita. E dessa forma nós temos capacidade de perseverar. E perseverar nesse Evangelho da Graça, sem vendê-lo, sem trocá-lo, sem abrir mão desse Evangelho. Perseverar na esperança da justiça. Perseverar na expressão do amor. E perseverar na defesa da verdade. Esses 3 pontos foram os pontos vistos no domingo passado, próximo, quando falamos da esperança da justiça, da expressão do amor e da defesa da verdade. Hoje veremos que o Evangelho da Graça de Deus nos habilita. E essa é a palavra-chave de hoje. Habilitar. É capacitar. Então o Evangelho da Graça de Deus nos habilita. E habilita o quê, pastor? Talvez você pergunte. Habilita a vivermos uma vida que agrade a Deus. Porque agora, meus amados irmãos, a partir do capítulo 5 e do versículo 16, te convido a abrir a palavra de Deus. Vai lá em Gálatas 5,16. E você vai perceber hoje, comigo, juntamente comigo, como que o Senhor nos habilita a, de fato, vivermos uma vida que agrade a Ele. E de que forma que nós podemos viver uma vida que agrade a Ele? É o que nós perceberemos a partir do versículo de número 16. Gálatas 5, leremos de 16 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Leia-se desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, ou seja, o espírito e a carne, opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Note que às vezes nós queremos realizar algo e um vai se opor ao outro, porque o Espírito de fato vai querer que você agrade a Deus e a carne vai querer que você agrade os seus próprios desejos e concupiscências. Então não tem como conciliar espírito e carne. Então nós precisamos hoje fazer uma escolha. De que lado que a gente quer estar? E continua aqui dizendo: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e aí ele fala um etc. Da forma aqui escrita, coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse. Quer dizer, eu estou sendo redundante, estou repetindo algo que eu já disse para vocês. Que os que cometem tais coisas, você pode ler comigo o que diz? Não herdarão o reino de Deus. Você consegue entender? Aqui tem um panorama do que são as obras da carne. E Paulo está dizendo que por essas obras da carne a gente está debaixo da lei. Porque a lei aponta a tudo isso que eu li para vocês como coisas nocivas e destrutivas. Então a gente escolhe, eu quero estar debaixo da lei ou eu quero estar sendo guiado pelo Espírito. Por isso que a leitura continua no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se eu praticar essas coisas, eu vou temer a lei? Não. É isso que está aqui dizendo. Contra essas coisas não há o quê? Há uma lei que proíba você de amar o próximo, de ser bondoso, de ser benigno, de ser manso, de ser temperante, de ser paciente. Não tem lei contra isso. Então, ou você escolhe andar contra a lei, ou você escolhe andar a favor da lei. Os que são de Cristo, 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que Deus abençoe a sua palavra e que o seu Espírito agora fale aos nossos corações. Vamos orar? Pai, nós entregamos esse tempo agora em tuas mãos. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para exortar mais uma vez a esse povo que o Senhor colocou diante de mim nessa noite. Que a tua palavra, ó Deus, como uma seta precisa, possa ir aos corações e promover as mudanças necessárias para que nós saiamos daqui, ó Deus, mais uma vez, edificados por tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Hoje veremos mais uma vez, eu repito, que o Evangelho da Graça de Deus nos habilita a viver uma vida que agrade a Deus. E o primeiro ponto, a primeira frase hoje, que se você gosta de anotar, anote, é a seguinte: o Evangelho da Graça nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus. E quando é que isso acontece? Quando decidimos de que lado queremos estar. Então o Espírito Santo de Deus, através do Evangelho da Graça de Deus, ele quer te habilitar, ele pode te habilitar a viver uma vida que agrade a Deus. E a minha pergunta é: quantos querem agradar a Deus? Você gostaria de viver uma vida que agrade a Deus? O Evangelho da Graça te habilita. Agora você precisa, em primeiro lugar, escolher, decidir de que lado você quer estar. Para a gente entender esse primeiro ponto, vamos ler de novo os versículos 16, 17 e 18. Olha o que diz. Digo, porém, andai em espírito. Paulo está dando uma ordem. Paulo está apresentando aqui uma opção. Paulo está apresentando para você e para mim um caminho a seguir. E qual é o caminho? Andai em espírito. E quando ele diz, andem em espírito, ele já está dizendo que quem anda em espírito não cumprirá a concupiscência de quê?
da carne. Se eu hoje decidir, eu quero andar em espírito, eu já estou escolhendo um caminho pelo qual eu vou trilhar e que não tem como compactuar com eu andando segundo o Espírito de Deus, estar ainda satisfazendo os desejos da minha carne. É um ou outro. E é isso que a palavra diz no próximo versículo 17. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então hoje você precisa decidir de que lado você quer estar. Porque, mais uma vez eu digo, o Evangelho da Graça nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus. Mas isso ocorre quando eu decido de que lado que eu quero estar. E você precisa decidir, meu amado. Se você de fato já se encontrou com esse Evangelho da Graça, se você de fato já tornou-se um filho de Deus, um herdeiro de todas as bênçãos espirituais, você hoje tem a mente de Cristo, você hoje está habilitado a viver uma vida que agrada a Deus, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, se é que você é filho. Tem filho aqui? Quantos são filhos? Quem é que habita em nós? No dia em que nós cremos em Jesus? O Espírito Santo. Então, meu amado, posso usar um termo um pouquinho mais agressivo? Crie vergonha na cara. Cria vergonha na cara. Porque você já tem a habilitação e a capacidade dada por Deus para andar em espírito, porque o Espírito já está aí. Agora você precisa se decidir. Eu vou deixar o Espírito me guiar ou eu vou continuar vivendo seguindo os desejos da carne? A primeira grande decisão é escolher de que lado eu quero estar, carne ou espírito, espírito ou carne. E para viver, irmãos, guiados e impulsionados pela carne, não precisa fazer muita coisa, não. É só deixar de ter comunhão com o Senhor. É só deixar de lado a leitura dessa palavra. É só deixar de lado uma vida de oração. É só deixar de lado a comunhão. E é só você começar a dedicar tempo às coisas que vão mexer e suscitar os desejos da sua carne a serem aflorados. E isso a gente pode, de uma forma muito fácil, ter acesso a essas coisas hoje. Seja pelas redes sociais, seja pela internet, seja pelos programas que você escolhe assistir, seja pelos livros, as literaturas que você escolhe ler, seja pelas companhias com quem você escolhe andar. Então, primeira coisa, você precisa tomar uma decisão. Porque o Evangelho da Graça de Deus nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus. Mas a gente precisa decidir de que lado a gente quer estar. De que lado você quer estar? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, 1 a 9. Romanos 8, 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 8, 1 a 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Opa, já tem aqui um direcionamento para mim. Não vai ter condenação, lembra? Se eu ando segundo o Espírito, o caminho do Espírito não tem leis impeditivas. O caminho do Espírito não tem transgressão. O caminho do Espírito não tem nada que vá contra os desígnios e o desejo de Deus. Então eu não serei condenado se eu estou seguindo o caminho do Espírito. Por isso que aqui está dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus veio como um homem, Jesus veio em carne para pagar o preço dos nossos pecados. Para sofrer no seu próprio corpo o castigo que era destinado a nós. Ele veio em carne, ele sofreu em carne.
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nota, você pode estar pendendo ou se inclinando para o Espírito, ou pendendo, se deixando se levar e se inclinando para a carne. Por isso que precisa escolher de que lado que você está. Porque a inclinação da carne tem como resultado o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito traz como resultado o quê? Vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Uau! Vós, porém, não estáis na carne. Aí tem aqui, meus irmãos, uma conjunçãozinha aqui. Tem esse famoso mas, o porém, o todavia, no entanto, contudo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... Aí vem agora o condicional. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Tem filho de Deus aqui? Espírito Santo habita em você? Então, alguma coisa está contraditória na sua vida. Se você está vivendo impulsionado, levado, dirigido, conduzido, dominado pela carne e não pelo Espírito. E não é o pastor Joel que está aqui te perseguindo, dizendo, não, é a palavra quem está dizendo. E contra a palavra, irmãos, não há argumentos. Por isso que eu digo que o dia que o pastor Joel deixar de pregar essa palavra, você manda ele embora. Mas enquanto o que for pregado estiver nessa palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quais são as consequências de escolher andar na carne? Está nesse texto de Romanos 8, 1-9. Primeira consequência, a morte. Se eu insisto em andar sendo conduzido pelos desejos carnais, eu posso ter como fim a morte. Mas aqui também diz inimizade. Quem anda segundo a carne torna-se inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus, eu não quero tê-lo como meu inimigo. Mas se eu insisto em seguir os desejos da minha carne, eu ganho não somente morte e inimizade, eu desagrado a Deus. Aqui está sendo claro. A inclinação da carne, versículo 7, é inimizade contra Deus. E o versículo 8 diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O resultado de quem anda segundo a carne é morte, é inimizade, é a condição de desagradar a Deus. E, meus amados, é a plena convicção, isso deveria te causar tremor e temor, de que na realidade há uma ausência dentro de você. E a ausência é da presença do Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, 9 diz, se porém não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, se você insiste em deixar-se ser conduzido pela carne, pelos desejos e pela inclinação da carne, e vem dizer em alta voz, eu sou salvo, ninguém pode me julgar, porque essa é a máxima, não julgueis, ninguém me julga. E se você está em paz, cometendo os teus pecados de estimação, andando segundo os desejos da carne, e ainda vem querer dizer que está em paz com Deus, por causa do Espírito Santo que em ti habita, o apóstolo Paulo está dizendo, abre o olho. Será que o Espírito está aí dentro mesmo? Porque a gente não pode ser incongruente, a gente não pode, irmãos, ser contraditório. Vaso em que o Espírito Santo de Deus habita
Pecado não é prática, pecado é acidente de percurso, como eu disse. Mas não prática, e prática quanto mais. Sim, o Evangelho da Graça nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus. Mas eu disse para vocês, eu preciso decidir de que lado eu quero estar. Irmãos, eu tomo uma decisão hoje. Eu quero andar segundo o Espírito. E quantos estão comigo, diga amém. Escolha, decida. Eu quero andar segundo o Espírito de Deus. Eu quero tomar hoje uma decisão de não me deixar mais ser guiado pelos desejos da minha carne. Em segundo lugar, o segundo ponto vai agora expandir um pouquinho essa sua decisão. Porque o segundo ponto diz o seguinte, é uma repetição do primeiro. O Evangelho da Graça nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus quando decidimos, e decidimos de que lado queremos estar. E quando eu decido de que lado que eu quero estar, e se você hoje quer decidir andar em espírito, você precisa hoje determinar o que você tem que evitar. Quando você escolhe, decide de que lado você quer estar, e mais uma vez eu pergunto, quem quer hoje estar andando segundo o Espírito de Deus, diga amém. Você precisa hoje decidir, determinar o que você precisa evitar daqui por diante. E a palavra é clara. Veja o que nos diz os versículos 19, 20 e 21. O que eu tenho que evitar? O que você tem que evitar? O que você que já conheceu o Evangelho da Graça de Deus, que diz que foi transformado, que foi liberto, que tem o Espírito Santo em você, que é filho de Deus, que é herdeiro de todas as bênçãos espirituais, que está decidido a viver na esperança da justiça, na operação do amor e na defesa da verdade, tem que evitar. O que nós temos que evitar? 19, 20 e 21 de Gálatas 5. Olha o que diz. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não o quê? Não ouvi, não herdarão o reino de Deus. É contraditório, irmãos, você viver uma vida segundo a carne e querer dizer que o Espírito Santo habita em você. Ah, não há mais condenação. Não me julgue, hein? Você não pode me julgar. Só quem pode me julgar é Deus. A Bíblia diz, nenhuma condenação há de fato para os que estão em Cristo Jesus. E quantos aqui estão em Cristo Jesus? Só que o versículo não para por aí. Ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Então eu tenho que evitar. E o que eu tenho que evitar? Irmãos, as obras da carne. Essa relação, hein? E que não está fechada. O rol não está fechado. Tanto que Paulo depois disse, olha, coisas semelhantes a essas. Porque o mundo evolui. E cada hora aparece um pecado novo. Cada hora aparece uma coisa nova. E a palavra está aqui nos dizendo que, meus amados irmãos, as obras da carne são manifestações de desejos interiores que, sem sombra de dúvidas, nascem aqui, ó, nascem no coração. Envolvem uma decisão que gera uma ação. Mais uma vez eu digo, as obras da carne são as manifestações de desejos interiores que, sem sombra de dúvidas, nascem no coração e envolvem uma decisão que gera uma ação.
Abra sua Bíblia em Tiago 1, 13 a 16. Tiago 1, 13 a 16. Tiago 1, 13 a 16 diz o seguinte: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus também a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria o quê? Concupiscência, leia-se desejo. Lembra que eu falei que são manifestações de desejos interiores? Está aqui, desejos. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, a ação gera a morte. Por isso, não erreis, meus amados irmãos. Essas manifestações das obras da carne são letais. Esse rol de manifestações da carne dadas por Paulo em Gálatas 5 são letais. Elas destroem famílias, elas destroem amizades, elas destroem relacionamentos e, acima de tudo, destroem a nossa intimidade com Deus. As obras da carne citadas por Paulo em Gálatas 5, de 13 a 16, ou Gálatas 5, de 19 a 21, volta em Gálatas 5 comigo. Eu fiz uma divisão aqui, irmãos, você não precisa concordar comigo, mas só a título de ser um pouco mais didático. Eu peguei todas essas manifestações da carne citadas por Paulo em Gálatas 5, a partir do versículo 19, e eu elenquei em 4 rols de pecados. Primeiro, os pecados sexuais. Esses pecados sexuais estão aqui, na forma em que Paulo disse: adultério, fornicação. Em algumas Bíblias, o adultério e a fornicação estão reduzidos a um termo chamado de imoralidade sexual. Mas o que mais tem? A impureza e a lascívia. Então, meus amados, você que diz que está decidido a andar pelo Espírito, mas continua envolvido por esses pecados sexuais, entendamos, quando a Bíblia chama de imoralidade sexual, ela está fazendo uma distinção no adultério. E o que é o adultério? É a relação sexual entre uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. O adultério é um pecado restrito a pessoas casadas. Quantos aqui são casados? Você pode dizer amém mesmo? Sou casado. Agora a segunda pergunta, quantos são bem casados? Bem casado dá até água na boca agora, né? Pensando no doce, no bem casado, né? Mas, amado, você, minha amada, quando você se envolve com alguém sexualmente que não é o seu cônjuge, você está praticando uma imoralidade sexual, que tem nome, é adultério. Mas aqui também diz a fornicação. O que é a fornicação? É o relacionamento sexual entre pessoas que não são cônjuges. Ah, você que é solteiro e que resolve inverter a ordem de Deus, está cometendo fornicação, imoralidade sexual. E se você insiste em continuar nessa prática e quer dizer que em ti habita o Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu te digo, não é possível. Não é possível. Deus estabeleceu o sexo, e sexo é bênção. Eita, eu não ouvi nenhum amém? Sexo é bênção, amém ou não? Mas feito do jeito certo. Quando Deus estabeleceu o sexo, Ele estabeleceu a forma como deveria ser feito. Primeiro, deixará o homem pai e mãe. Segundo, unir-se-á a sua mulher. Terceiro, ambos serão uma só
carne. Esse é o projeto de Deus. Portanto, a legitimidade do ato sexual é entre pessoas casadas. Você pode dizer amém? E não seja hipócrita. Qualquer relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas é contra a vontade de Deus. Imoralidade sexual. E se você insiste nessa prática e ainda quer dizer que em ti habita o Espírito Santo de Deus, há algo muito de errado. Ou a palavra mente, ou você mente. Só que tem mais ainda. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á ao seu amigo. Unir-se-á a um outro homem? Não. Como é que Deus estabeleceu? O homem deixa pai e mãe, ou seja, estou saindo de casa para me unir a uma outra pessoa. Publicidade. Não é nada às escondidas. Não é o teu encontrinho dentro do carro, o teu encontrinho no motel. Não, eu estou saindo de casa e para isso tem que ter condição financeira. É isso aí. Amém. Eu ouvi um amém? Louvado seja Deus. Porque hoje tem adolescentezinho dizendo, não quero casar. Tem condições? Vai arcar com as despesas? Vai arcar com a responsabilidade? Por isso, meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa. 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, é só tentação. Porque casar não vai. Não vai. É só tentação para fazer o que não pode e o que não deve. Mas aí eu continuo te dizendo, é o homem se unindo a uma mulher. Irmãos, o sexo segundo a vontade de Deus, eu não tenho medo de dizer. O que eu estou falando é o que a Bíblia diz. O que eu estou falando não é o que a cultura e a sociedade diz. Mas eu falo em alto e bom som, eu continuo defendendo essa palavra. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você sabe o que é que Deus estipulou? Um homem unindo-se a uma mulher e ponto final. Heterossexualidade. Ah, mas casamos no civil, 2 homens. Casamos no civil, 2 mulheres. A lei nos dá esse direito. A lei pode te dar esse direito. Mas a lei de Deus continua sendo a mesma. Quem pode dizer amém? É heterossexualidade, irmãos. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. E aí, depois que decidiu um homem e uma mulher, quantos aqui são casados, homem e mulher? Diga amém. Vou nem perguntar outra coisa não, mas essa é a vontade de Deus. Passou pelo crivo, aí sabe o que acontece? Serão ambos uma só carne, conjunção carnal, união sexual. Agora, sabe o que tem muito jovem fazendo hoje? Começa pelo fim, bota a palavra de Deus de ponta cabeça e começa. A gente quer começar fazendo-se uma só carne. A gente quer começar pelo sexo, para depois a gente pensar se vai se unir, para depois ainda pensar se vamos sair de dentro da casa dos pais. Porque tem muitos pais e muitas mães hoje sendo coniventes com filhos se relacionando sexualmente debaixo do seu nariz. Sabe o que é isso? Imoralidade sexual. Sabe o que é isso? Fornicação. Pecado sexual. Mas aqui também diz, não somente o adultério, a fornicação, a imoralidade sexual, mas a impureza. E nessa impureza, irmãos, pode colocar hoje em dia pornografia. Pode colocar nessa impureza gente se relacionando com animais. Bestialidade, zoofilia, pedofilia, pornografia. Tudo que vocês possam imaginar de mais podre e vil dentro dos pecados sexuais. Mas entra aqui também um pecado que tem muito jovem e muito marmanjo e muito casado cometendo, e que está aqui, é a lascívia. Em algumas versões chama a lascívia de sensualidade e chama a lascívia de libertinagem.
É você que insiste em dizer: meu corpo, minhas regras, eu mostro o que eu quiser para quem eu quiser. São mulheres hoje usando da lascívia, da libertinagem, da sensualidade exacerbada, mostrando o que deveria ser mostrado única e tão somente para o seu cônjuge. É a gente quando segue a moda, quando sai mostrando o que não deveria mostrar, é quando as blusas se tornam mais curtas, é quando as calças, o cós vai para baixo. E quanto mais eu mostrar, inclusive meu piercingzinho que eu vou colocar aqui, brilhante ainda, para não colocar com uma luzinha brilhante para chamar mais atenção, eu quero é mostrar. E me perdoa se eu estou sendo explícito, porque hoje, infelizmente, é o que a gente tem observado em muitas moças que se dizem cristãs. E muitos jovens que se dizem cristãos, exibindo aí o seu tanquinho. Ah, dá uma olhadinha aqui, ó quanto o meu abdômen, quantas dobrinhas tem. O meu vai ter uma dobra só. O meu é mais do que um tanque. Irmãos, eu estou falando para a gente hoje saber em que ponto que a gente está. E tem gente se vendendo pela internet. Tem gente dizendo, não, eu nunca me relacionei sexualmente, mas está aí vendendo suas imagens pela internet. Hoje você tem sites especializados em as pessoas venderem o seu corpo e a imagem. Tem gente pagando para você se despir diante de vocês. E sabe o que cada vez mais a gente está vendo? Adolescente caindo nessa lábia do diabo e do maligno. Adolescente se relacionando pela internet, mandando selfie, mandando nude. E muito adolescente se revoltando contra os pais, indo se encontrar com aparentes outros meninos bonitões e saradões. E quando vão se encontrar, se deparam com um marmanjo pedófilo, criminoso. A gente precisa abrir os olhos, irmãos. A Bíblia está aqui dizendo que as obras da carne são manifestas, e nesses pecados sexuais. Mas não são só pecados sexuais. Tem os pecados ditos espirituais. Nota que essa divisão é minha, tá? Se você não gostar, você muda as palavras, mas é só a título de didática. Eu coloquei nos pecados espirituais o que Paulo chama de idolatria, feitiçaria e heresias. Idolatria. Tem gente idolatrando igreja. Sabia? Coloca a igreja acima de Jesus e acima aquela igreja. Aquela sim é a igreja. Fora dessa igreja não tem salvação. E tem muitos idolatrando movimentos. Mas tem muitos idolatrando líderes espirituais. Tem muitos idolatrando o dinheiro, a conta bancária. A conta bancária vale mais do que o que Deus diz na sua palavra. Tem gente idolatrando a casa, os bens, o carro. No meu carro não entra mais do que 2 pessoas. E limpa o pé antes de entrar. Porque o carro é mais valioso do que o socorro, do que a carona que você pode dar para um irmão em Cristo que está precisando naquele momento. Na minha casa, abrir minha casa para um encontro, de jeito nenhum. O povo vai sujar olha meu assoalho brilhando. Olha aqui como é o nome daquele piso brilhante. Isso, porcelanato, meu porcelanato. Peraí, deixa eu ver se você não está com pedrinha no seu sapato. Vai sair riscando meu porcelanato, meu carpete. Tem gente idolatrando todas essas coisas. Mas a feitiçaria, irmãos, e a feitiçaria é pecado letal. É quando eu desvio de Deus e de Jesus Cristo. Eu vou para o ocultismo, eu vou para as manifestações diabólicas, eu vou para os trabalhos, eu vou simplesmente para a superstição. Oh, louvado seja Deus, faz o sinal da cruz, mas está com um patuá aqui dentro. Está com a patinha dentro anda com os amuletos. Acende uma vela para Deus, mas acende uma vela para o diabo. Sai da igreja e vai fazer trabalho e oferenda na Jaceguava. Eu estou falando sério. Ou a gente está com Deus, ou a gente está sem Deus, irmãos.
Mas as heresias, tem gente que gosta de ser enganado, e não somente gosta de ser enganado, mas se sente feliz em enganar os outros. Ah, oh, que lindo! Receba. Já veio a unção do riso aqui na. Aí tem gente que se empolga mais com isso. Se empolga em eu falar que Deus está me revelando que alguém hoje teve uma dor de cabeça terrível. É você mesmo que está olhando para mim. Quem hoje teve uma dor de cabeça terrível e está olhando para mim? Levanta a mão. São as heresias, irmãos, é tudo, é o emocionalismo, que vale mais do que a palavra viva e eficaz do Senhor. Mas tem pecados também de relacionamento dentro das igrejas, sabia? E Paulo elenca esses pecados de relacionamento: inimizades. Para pensar agora. Não vou com aquele irmão. Eu não vou para aquele evento, aquele irmão vai estar lá. Quem preparou a cantina hoje, aquele irmão, não como. Vou, de jeito nenhum. Ele vai, eu não vou. Se ele não vai, eu vou. Inimizades, contendas. Há o que semeia contenda entre os irmãos, é aquele que vem cá. Roberto, eu vou te contar uma coisa. Vou contar porque eu gosto de você, Roberto. Conhece o Daniel, não conhece? Conhece o Daniel? O que você acha do Daniel? Eu não sabe o que o Daniel disse você. Se quiser saber, passa lá em casa para tomar um cafezinho. É aquele que semeia contenda. É aquele que começa a fazer a caveira do outro para os outros, sem nem ter certeza, irmãos. Tem gente que imagina, e a mente é tão fértil que imagina. Eu já disse, cruzei uma vez com uma irmã que estava odiando uma outra irmã. E ela falou, por quê? Ela passou por mim no mercado e não me cumprimentou. Irmã, você já pensou se ela de fato te viu? Você já considerou que pode ser que ela não tenha te visto? Porque, irmãos, talvez eu já cruzei com você pela cidade, eu sou meio voado, assim, eu sou meio, às vezes, sabe? Às vezes eu estou dirigindo, as pessoas passam buzina, eu nem vi, às vezes eu estou andando, porque eu estou pensando no que eu vou pregar, estou pensando no versículo, às vezes eu estou dentro do carro, eu estou pregando para mim mesmo, às vezes a pessoa passou, falou, e eu não percebi, a pessoa, está vendo? O pastor não falou comigo, não me cumprimentou, só cumprimenta a gente rica. E a gente começa a semear contenda. Ciúmes. O irmão trocou de carro? Sério? Qual é o carro dele? Misericórdia. Você viu o tênis? Você viu o vestido? Você viu a saia? Você viu a calça? E não é da Shein, não. Olha. Iras, pelejas, dissensões, invejas. E aqui chega no crítico, o homicídio. Talvez você diga, Deus me livre de matar alguém. Mas quando a gente odeia alguém a ponto de riscar esse alguém da nossa vida, é como se de fato tivéssemos matado. Quando você diz, aquele irmão para mim morreu, para Deus já basta essa sua palavra. Quando eu não perdoo o meu irmão, eu estou sendo homicida. E por último, tem os pecados ditos sociais. Olha os pecados sociais aqui. Bebedices. É socialmente. E hoje é um tal da gente postar a taça, de postar tudo isso, né? Ai, que lindo, olha. Olha como desce, irmão, olha. Ai, que delícia. E é assim que começa. Eu vou perguntar para o irmão Roberto. O Roberto já está olhando para mim. Todo mundo começa com uma tacinha, não é isso? E chega nos 2 dedinhos. Começa com os 2 dedinhos assim, depois está com 2 dedão. Irmãos, a gente não pode brincar.
nem no socialmente. Eu digo para vocês, aprendi com meu pai. Meu pai nunca trouxe uma garrafa de vinho, de champanhe, de cidra para dentro de casa. Nunca trouxe, sabe por quê? Porque meu pai disse, eu até sei o meu limite, mas eu não sei o limite dos meus filhos. E eu não serei responsável para um dia um filho meu ser dependente do álcool por minha culpa. Vai brincando. A Bíblia está dizendo, tudo começa no socialmente, até chegar na dependência química. Mas não é só a bebedice, é também a glutonaria. É a comilança, é a orgia. Sabe o que é isso? Lembra do que a palavra de Deus diz, como um dos prenúncios da volta de Cristo? Como foi nos dias de Noé, também será nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam-se em casamento, era bebedeira, era encontro, é orgia, é o encontro social, vamos, e assim vai indo. Toma muito cuidado com os pecados ditos sociais. É necessária muita determinação para não cedermos diante dos desejos da carne. E eu vou dizer, você que pensa em se casar, você que pensa em promover festa de seu filho, não me convide se você estiver disposto a lá colocar bebida alcoólica. Porque quem determina como vai ser as nossas festas somos nós que tememos a Deus. Amém ou não? Não me convida. Você vai pelo menos me livrar de ter um infarto, quem sabe, ou de passar raiva. Romanos 7, 18 a 24. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu não estou falando que é fácil fazer essa escolha, mas eu estou dizendo que é possível. Paulo continua, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou um miserável. E todos nós continuamos arrastando um velho homem aqui. E se não tiver determinação, a gente não vence o pecado. Irmãos, o Evangelho da Graça nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus. Quando, em primeiro lugar, decidimos de que lado queremos estar. Quem quer agradar a Deus, diga amém. Se você disse amém, então você está escolhendo de que lado você quer estar. Por isso, o segundo ponto diz, eu preciso determinar o que eu vou evitar. Que você determine hoje, em nome de Jesus, a evitar esses pecados. Sejam sexuais, sejam de relacionamento, sejam pecados simplesmente espirituais ou os ditos sociais. Você precisa hoje se decidir. Minha vida não vai continuar sendo a mesma, dominada por esses pecados. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu quero saber se eu posso ouvir um amém ou não. Por último, e esse último ponto vai ser rápido, porque, irmãos, dá uma série de mensagens no último ponto. E eu acho que vou ter uma outra série de mensagens depois só sobre esse último ponto. O Evangelho da Graça nos habilita a vivermos uma vida que agrada a Deus. Primeiro, quando decidimos de que lado queremos estar. Quantos querem agradar a Deus? Amém. Por isso, a gente vai determinar o que a gente vai evitar. Quantos, a partir de hoje, vão de fato dizer, Senhor, me ajuda, eu sou um miserável homem, eu sou uma miserável mulher, mas eu quero andar segundo o Espírito e eu vou evitar os desejos e os pecados da carne. As obras da carne vão ser uma página virada. Eu posso, em nome de Jesus, até tropeçar, mas isso não vai ser meu modo de vida. Eu estou decidindo hoje o que eu vou evitar. Está decidido?
Por isso o terceiro ponto diz, eu preciso então manifestar o fruto do Espírito. Eu evito as obras da carne. Quando eu evito as obras da carne, o que é que se manifesta? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito não vai se manifestar se o que está se manifestando e dominando é a carne. É por isso que a partir do 22 diz o seguinte, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor. Amém? Tem lei contra o amor? Agora não venha com papo furado. Está vendo, pastor? Amor, eu vou fazer amor quando sair daqui. Você pode fazer amor se for do jeito certo. Com a tua esposa ou com o teu marido. Vixe, mas nem assim eu ouvi um amém. Amém, isso. O negócio está feio para o lado de vocês, né? Amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Leia comigo 23 em voz alta. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus, irmão. Irradia o fruto do Espírito. E olha, a manifestação do Espírito redunda em um fruto. Você não vai encontrar uma versão da Bíblia que diga frutos do Espírito, mas é fruto do Espírito. Imagina que esse fruto é um cacho de uva com 9 uvas. É uma mexerica, e como eu gosto de mexerica. Ninguém mais doou mexerica para o pastor. Antigamente tinha sacola de poncã e tudo, né? Mas imagina uma mexerica com 9 gomos. 9 gomos. O fruto é um só. E esse fruto único manifesta 9 virtudes. Não tem como eu dizer, não, eu vou até escolher amor. Mas, ó, pastor, não vem para cima de mim. Paciência, não é comigo. Mansidão, não. Pisou no meu calo, olha, eu já dou uma cotovelada. Eu já dou mesmo, já entro de carrinho. Não tem jeito. É um fruto completo. E o Espírito Santo vai te capacitar a viver uma vida que agrada a Deus, manifestando essas 9 virtudes. E essas 9 virtudes dão, de fato, uma série de mensagens. Quando eu vou pregar, não sei quando, sobre o fruto do Espírito. Mas hoje eu só quero que você olhe para esse fruto e diga, Deus, me ajuda. Eu quero viver uma vida que te agrade. Eu quero hoje renunciar à minha carne. Eu quero hoje matar a minha carne. Eu quero hoje, de fato, vencer os meus desejos carnais. Eu quero hoje me apegar ao Espírito. Eu quero que redunde em minha vida amor, gozo, paz, longanimidade, leia-se paciência, benignidade, sinônimo de amabilidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio. Vai dar aquela freada. Derrapa da meia volta e vai na outra direção. Domínio próprio. Concluo hoje a nossa mensagem dizendo que hoje nós vimos que o Evangelho da Graça nos habilita a viver uma vida que agrade a Deus. E a primeira grande decisão que você e eu temos que fazer é escolher de que lado eu quero estar, da carne ou do Espírito. Por isso, depois que eu escolho e decido de que lado eu quero estar, e hoje eu quero escolher estar do lado do Espírito Santo de Deus, amém ou não? Eu quero andar pelo Espírito, eu quero agradar a Deus. Por isso eu determino hoje o que eu vou evitar. Senhor, me livra das obras da carne. Me livra das obras da carne, me livra do engano, me livra dos desejos sexuais, me livra da imoralidade, me livra da dissensão, me livra das contendas, me livra da maledicência, me livra, Senhor, de tudo isso. Ó Deus, refreia a minha língua, coloca ó Deus, uma cola nos meus lábios. Quando eu quiser promover uma contenda, me aniquila, me quebra, me destrói, Senhor. E que renasça em mim um único fruto.
e que seja o fruto do Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito se manifeste. Eu quero que minha vida abençoe. Eu quero que a minha presença seja desejada pelos outros. Eu quero que quando eu entrar e quando eu sair, as pessoas possam se alegrar. Eu quero que no abrir da minha boca saiam palavras de bênção, palavras de graça. Que o Senhor jamais permita que a minha fé e a minha fidelidade sejam destruídas pela minha carne. Ó Deus, faça uma obra grande em minha vida. E sabe, irmãos, tem tudo isso a ver com Ele, com o nosso Senhor. Fecha seus olhos. Eu não sei se a palavra falou ou não falou ao teu coração, mas se ela falou ao teu coração, decida hoje. Faça a escolha. Toma a decisão. Diga, eu sei de que lado que eu quero estar. E se a carne está aqui, eu vou estar do outro lado. Eu decido hoje agradar a Deus. Eu decido hoje viver segundo o Espírito de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu determino, eu vou evitar, eu vou aniquilar, eu vou excluir, eu vou riscar da minha vida qualquer manifestação dessa carne. Eu sou um miserável homem, mas eu sei que com a graça de Cristo eu posso ser diferente. Controla-me e usa-me, Senhor, através do seu Espírito. Que o fruto do Espírito seja visível em minha vida. Fica de pé. Vamos louvar.